em especial o nosso polo, o AB Beberibe. Hoje nós iremos ter uma conversa sobre o texto Um Rio Chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África. Nós contaremos com a presença dos nossos alunos, Jean Guedes, dos meus amigos de curso, Jean Guedes, Joelma Santos e o Levi Silva. Eu sou o Francisco Ítalo. E já nessa introdução, eu gostaria de deixar claro que o nosso objetivo dessa aula seria buscar apresentar a conexão histórica entre a África e Brasil, a partir das trocas culturais, sociais e políticas. Propomos, né, reconhecer o legado africano na formação da sociedade brasileira, refletindo sobre o apagamento histórico e o papel do Atlântico como elo, e não separação. O texto, Um Rio Chamado Atlântico, ele revela, né, pelo que eu pude identificar, uma intensa conexão histórica entre o Brasil e a África, tendo como eixo central o tráfico transatlântico de escravizados e os desdobramentos que saíram dessa escravização. O livro configura um convite para repensarmos as bases sobre as quais se construiu a nossa identidade, né, a identidade brasileira, ressaltando a centralidade da diáspora africana nesse processo. Revela-se, né, assim, de acordo com o texto, as múltiplas camadas de interação e influência mútuas entre as duas margens do Atlântico. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Jean. O Atlântico, como ponte, ele vai dizer que há umas partes que dá aula, onde ele vai falar do texto de Alberto da Corte Silva, onde ele utiliza a metáfora do Atlântico como um rio para destacar que esse oceano ele foi um elo de ligação, não apenas uma fronteira, por onde circular, não apenas uma fronteira, mas sim onde circulam saberes, línguas, religiosidades, culturas que hoje marcam a identidade do Brasil. Também o historiador ele vai propor que ele funcionou como um rio onde teve várias trocas também humanitárias, de materiais e também de sua simbologia também. Até se a gente for ver uma questão que durante mais de 3 séculos, né, esse rio, abrindo aspas, ele foi marcado pela dor, onde teve o tráfico do transatlântico, onde retirou milhões de africanos de suas terras, trouxe a sua escravização, né, para as Américas. E também, no entanto, junto com essas pessoas, atravessaram o Atlântico várias línguas, né, a religião, várias religiões de matrizes africanas que estão hoje instaladas no Brasil, né, as músicas também, e o modo também de ver o mundo também foi se instalando também. E esse processo, ele gerou uma africanização, digamos assim, né, do Brasil, mas também uma brasilarização também, né, uma brasileiridade por parte da África também. Portanto, a gente pensar no Atlântico é como a gente pensar como uma ponte onde reconhecer uma história compartilhada, mesmo marcada pela violência e resistência também. Agora eu passo a palavra para minha amiga Joelma. Olá, meus amigos, professor Janote. A gente vai falar sobre a África no Brasil de hoje. E essa África, ela trouxe para nós a cultura africana, que permanece viva na música, na religião, na culinária e na linguagem brasileira. Manifestações como o samba, o candomblé e a capoeira são heranças desse passado. O autor ele alerta que essa presença muitas vezes incomoda devido ao racismo estrutural que nega a importância da ancestralidade africana. E eu abro um parêntese aqui para fazer uma ressalva sobre o que o colega Ítalo falou na questão da construção da nossa cultura, da vida dessa diáspora, né, aqui para o Brasil. E eu sempre, quando se remete à África, eu retrato o museu lá em Redenção, Negro Liberto, onde ali a gente realmente vê o quanto foi marcante a presença dessa cultura no nosso país e o quanto, né, foram massacrados, humilhados, os escravizados para construir hoje essa nossa identidade também, porque a gente acabou que ficou
ignorou a cultura africana e, no entanto, foram eles, né, os grandes pioneiros da construção do nosso país. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Levi. Vou passar o slide. Isso. Olá, colegas. Olá, professor Janaldi. Continuando aqui os nossos slides. O Brasil na África, né? Além de receber influência africana, o Brasil também deixou marcas culturais nos países africanos de língua portuguesa, né? A presença da música, da língua e da religião brasileira é visível em regiões como Angola, Moçambique, Cabo Verde, especialmente após o século XIX, né, e século XX. Então, é interessante que a gente também percebe que o Brasil, claro que o Brasil recebeu muitas influências da África, mas também deixou, né, influências lá na África, do Brasil na África, né? Um exemplo disso é que se a gente for lá em Moçambique, em Angola, os brasileiros lá são muito bem tratados, né? Inclusive o presidente Lula tem muita diplomacia, né, com esses países. O próprio Camilo Santana agora estava lá em Moçambique, então a gente percebe essa proximidade do Brasil com esses países da África, né? Então é interessante a gente saber que o Brasil também deixou sua influência lá em alguns países africanos, né, na África. Pode passar o slide. O legado que incomoda, né? Carlos Moure discute, né, como o Brasil tem dificuldades em aceitar e valorizar o legado africano, pois isso mexe com as estruturas de poder e identidade racial. Reconhecer esse legado exige rever a história contada até aqui e enfrentar o racismo ainda mais presente no país. Nessa disciplina vigente que a gente está estudando, a gente percebeu que o eurocentrismo, né, quis apagar a história da África do contexto geral. E nós, né, enquanto historiadores, temos que ter esse cuidado, né, com esse racismo. E a gente tem que entender que a história não é feita apenas de uma visão, né? Muitas vezes a gente estudou que a nossa visão pode apagar a visão do outro, e isso não pode acontecer, né? É verdade que a África tem as suas dificuldades, né, os seus problemas econômicos, políticos, mas a África deixou um legado para a humanidade muito, muito, muito grande, né? Então, a gente, enquanto historiadores, em sala de aula, quando for trabalhar esse conteúdo, tem que deixar isso claro, que a visão que o eurocentrismo deixou de querer apagar a história da África, aquilo ali não pode acontecer, né? A visão do outro não pode ser só aquela visão e acabou, não. A África tem sua importância global. E é isso aí. Muito obrigado, amigo Levi. E caminhando agora para a conclusão, né, desse pequeno debate que nós tivemos a respeito do livro, né, do texto de um rio chamado Atlântico, nós percebemos que o Brasil e a África estão ligados por um passado, né, comum de dor, comum de resistência, onde o Atlântico, longe de ser uma barreira, foi caminho para a formação de uma identidade cultural, né, tanto nossa, uma cultura mestiça, mas também uma cultura viva. E valorizar esse legado é fundamental para a justiça histórica e o fortalecimento da memória afro-brasileira. Eu gostaria de acrescentar também que nós vimos, né, no entorno dessa nossa conversa, como a diáspora africana, né, como eu falei, como essa saída em massa dos negros africanos através do tráfico que aconteceu entre Brasil e África, deu origem, né, a esses movimentos de vai e volta. Tanto tinha a troca do Brasil para com a África, como a África para o Brasil, né, onde retornavam alguns negros libertos, alguns africanos que eram libertos da escravidão no Brasil, seus descendentes, e que acabou, né, por criar, né, verdadeiras Áfricas brasileiras, como o Levi falou, entre essa intensa troca, né. E eu gostaria de ressaltar, né, por último, a urgência
também, que foi debatido entre nós, de incorporarmos essa história da África nos currículos e na consciência histórica, né, nossa brasileira, para que a gente possa, através disso, superar velhos preconceitos, né, e reconhecer como é intrínseca esses laços em que o Brasil tem, né, com o nosso continente mãe, com a África, e acredito que esse reconhecimento, né, dessa conexão histórica entre o Brasil e a África, né, tendo como eixo esse vai e vem do transatlântico, vai ser muito importante para a afirmação da nossa cultura, para que nós possamos, né, cada vez mais valorizar as nossas raízes. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos os meus amigos, agradecer a oportunidade ao professor Janotti e até a próxima oportunidade.